Às vezes, o cuidado, carinho e esperança podem criar a receita perfeita para uma nova família. Prepare-se para uma linda história de amor. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. O consultório pediátrico tinha aquele cheiro característico de álcool e desinfetante que Henrique Jordão já conhecia bem. Nos últimos 6 meses, ele e Catarina haviam se tornado frequentadores assíduos de médicos, laboratórios e especialistas. A menina de 6 anos estava sentada ao seu lado, balançando as pernas na cadeira alta, folheando distraidamente um livro de colorir. Senhor Jordão, a voz da doutora Mariana interrompeu o silêncio tenso. Temos os resultados. Henrique endireitou-se na cadeira, instintivamente colocando a mão no ombro da filha. Desde que perdeu a esposa 3 anos atrás, em um acidente de trânsito, ele havia se tornado hipervigilante com a saúde de Catarina. Cada sintoma, cada reclamação de dor de barriga ou cansaço o deixava em alerta máximo. As dores abdominais, a perda de peso, a irritabilidade, tudo se encaixa, continuou a médica consultando os exames. Catarina tem doença celíaca. O mundo pareceu girar por um momento. Henrique havia pesquisado sobre a condição nas últimas semanas, quando a suspeita começou a se formar, mas ouvir o diagnóstico oficial era diferente. O que isso significa exatamente? Perguntou, embora já soubesse parte da resposta. Significa que o organismo da Catarina não consegue processar o glúten, uma proteína encontrada no trigo, centeio, cevada e aveia. Quando ela consome alimentos com glúten, o intestino dela inflama e não consegue absorver os nutrientes adequadamente. Catarina olhou para o pai, percebendo a tensão em seu rosto. Papai, estou doente? Não, meu amor. Henrique acariciou os cabelos castanhos da filha. Você vai ficar bem. Só vamos precisar mudar algumas coisas na nossa alimentação. A doutora Mariana sorriu para a menina antes de continuar. A boa notícia é que a doença celíaca é completamente controlável com dieta. Eliminando totalmente o glúten da alimentação, Catarina pode ter uma vida perfeitamente normal e saudável. Totalmente? Henrique fez questão de enfatizar a palavra. Sim, totalmente. Nem migalhas podem ser consumidas. Isso significa repensar completamente a alimentação dela. Desde o pão do café da manhã, até os biscoitos do lanche, molhos, temperos, até mesmo alguns medicamentos podem conter glúten. O peso da responsabilidade caiu sobre os ombros de Henrique. Como empresário do setor de construção, ele estava acostumado a resolver problemas complexos, mas a alimentação nunca havia sido seu forte. Desde a morte da esposa, ele e Catarina viviam basicamente de comidas prontas, delivery e lanches práticos. Vou prescrever alguns suplementos para repor as deficiências nutricionais que ela desenvolveu. A médica continuou, rabiscando em sua receita. E recomendo fortemente que procurem um nutricionista especializado em doença celíaca. A curva de aprendizado pode ser íngreme no início. No carro, voltando para casa, Catarina estava silenciosa, olhando pela janela. Henrique a observava pelo retrovisor, notando como ela parecia menor, mais frágil do que uma criança de 6 anos deveria parecer. Pai, ela disse subitamente, não vou poder mais comer hambúrguer. O coração de Henrique se apertou. Vamos encontrar um jeito de fazer hambúrguer que você possa comer, ok? Na verdade, vamos aprender a fazer muitas coisas deliciosas que vão te fazer sentir muito melhor. Promete? Prometo. Mas enquanto dirigia pelas ruas de São Paulo, Henrique se perguntava como diabos cumpriria essa promessa. Sua experiência culinária se resumia a macarrão instantâneo, ovos mexidos e sanduíches. Como poderia garantir que Catarina tivesse uma alimentação adequada e ainda assim prazerosa? Naquela noite, depois de colocar Catarina para dormir, Henrique se sentou em sua mesa de escritório em casa, cercado por pilhas de folhetos informativos sobre doença celíaca, listas de alimentos permitidos e proibidos e seu laptop aberto em sites especializados. Farinha de arroz, farinha de amêndoa, goma xantana,
Murmurou lendo uma receita de pão sem glúten. Que diabos é goma xantana? Ele fechou o laptop e esfregou os olhos. Eram quase 2 da manhã e ele tinha uma reunião importante às 8. Mas como poderia dormir sabendo que não tinha a menor ideia de como alimentar adequadamente sua filha? Henrique olhou para a foto da esposa na mesa. Sofia, eu preciso de ajuda aqui, sussurrou para a imagem. Você sempre soube cuidar dela melhor do que eu. Por um momento, permitiu-se sentir o peso da solidão e da responsabilidade. Mas então, como sempre fazia, endireitou os ombros e voltou ao computador. Tinha trabalho a fazer. Foi então que viu o anúncio na lateral de um site sobre celíacos. Procura-se cozinheira especializada em alimentação sem glúten para criança celíaca. Requisitos: conhecimento em nutrição, experiência com crianças, dedicação exclusiva, salário compatível com a função. Henrique parou de digitar. Uma cozinheira especializada. Por que não havia pensado nisso antes? Catarina precisava de cuidados especializados e ele claramente não estava equipado para fornecê-los sozinho. Sem hesitar, ele clicou no link e começou a elaborar o anúncio que mudaria suas vidas. Do outro lado da cidade, em um pequeno apartamento de 2 cômodos na Zona Leste, Eduarda estava sentada à mesa da cozinha, cercada por livros de nutrição e uma calculadora. Os números na tela não mentiam. Ela estava com 3 meses de atraso na mensalidade da faculdade. Mais um mês e vou ser jubilada, murmurou, passando a mão pelos cabelos castanhos escuros. Aos 23 anos, Eduarda estava no 5º semestre de nutrição na universidade particular, sustentando os estudos com trabalhos esporádicos em eventos e algumas aulas particulares de culinária saudável. O celular vibrou. Era uma mensagem da mãe. Filha, consegui juntar R$200, não é muito, mas... Eduarda sorriu tristemente. Sabia que a mãe, que trabalhava como diarista, estava fazendo um sacrifício enorme para ajudá-la. Mas R$200 mal cobririam as despesas básicas do mês, quanto mais a mensalidade de R$800. Obrigada, mãe, mas guarde esse dinheiro. Vou dar um jeito, respondeu, mesmo sem saber como. Era domingo à noite e Eduarda decidiu navegar pelos sites de emprego mais uma vez. Já havia se candidatado a dezenas de vagas: garçonete, atendente de lanchonete, auxiliar de cozinha. Todas queriam alguém com disponibilidade total, o que significaria abandonar a faculdade. Foi então que viu o anúncio. Procura-se profissional para preparar alimentação especializada para criança celíaca. Requisitos: conhecimento em nutrição, experiência com alimentação sem glúten, carinho com crianças. Meio período, salário R$2.500. Eduarda leu o anúncio 3 vezes. R$2.500 por meio período? Isso não só pagaria a faculdade como cobriria todas as suas despesas. Mas ela tinha experiência com doença celíaca? Lembrando-se da prima Júlia, que descobrira ser celíaca aos 15 anos, Eduarda começou a recordar. Ela havia passado meses ajudando a tia a adaptar as receitas da família, estudando sobre contaminação cruzada, testando farinhas alternativas. Na época, achou que era apenas solidariedade familiar. Agora percebia que havia desenvolvido um conhecimento real sobre o assunto. Além disso, adorava crianças. Sempre que podia, ajudava no cuidado dos sobrinhos pequenos e havia feito alguns trabalhos de babá durante o ensino médio. Tenho que tentar, disse para si mesma, abrindo o currículo no computador emprestado da vizinha. Eduarda passou a madrugada reformulando seu currículo, destacando sua experiência com a prima celíaca, os cursos extras de culinária funcional que havia feito e sua paixão por nutrição infantil. Escreveu uma carta de apresentação sincera, explicando sua motivação e disponibilidade. Na segunda-feira de manhã, antes mesmo de ir para a aula, enviou a candidatura. Henrique não esperava receber mais de 50 currículos em 2 dias. Sentado em seu escritório, ele folheava as candidaturas com crescente frustração. A maioria era de pessoas com pouca ou nenhuma experiência específica com celíacos, algumas claramente mentindo sobre qualificações.
Senhor Jordão, sua secretária Márcia apareceu na porta. Chegaram mais alguns currículos para a vaga de cozinheira. Márcia, preciso que você faça uma pré-seleção. Qualquer um que não tenha experiência comprovada com alimentação sem glúten, descarte. Entendido. Mas este aqui chegou hoje de manhã e me chamou a atenção. Ela estendeu o currículo de Eduarda. A moça parece ter experiência real e escreveu uma carta muito humana. Henrique pegou os papéis. O currículo era simples, mas bem estruturado. Estudante de nutrição, alguns trabalhos na área, experiência com criança celíaca na família. Mas foi a carta que realmente chamou sua atenção. Senhor Jordão, sei que posso não ter a experiência profissional que outros candidatos têm, mas tenho algo que talvez seja mais importante. Compreendo o impacto emocional que a doença celíaca tem na vida de uma criança e sua família. Quando minha prima foi diagnosticada, vi o quanto a alimentação pode ser fonte de alegria ou tristeza. Aprendi que cozinhar para um celíaco não é apenas eliminar glúten, é devolver o prazer de comer. Se me der uma oportunidade, prometo que sua filha não sentirá que está perdendo algo, mas ganhando uma nova forma de se alimentar com saúde e sabor. Henrique releu a carta. Havia algo autêntico naquelas palavras, uma sensibilidade que não encontrara nos outros currículos. Márcia, agenda uma entrevista com essa Eduarda Mendes para amanhã às 14 horas e vê se consegue o número de telefone dela. Naquela tarde, Eduarda estava saindo da aula de nutrição clínica quando o celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? Eduarda Mendes? Sim, sou eu. Aqui é Márcia, secretária do Henrique Jordão. O senhor gostaria de marcar uma entrevista com a senhora para amanhã às 14. Seria possível? O coração de Eduarda disparou. Claro, sim, é possível. Onde seria? No escritório dele, vou passar o endereço por WhatsApp. E ele pediu para avisar que gostaria que a senhora trouxesse algumas sugestões de cardápio para criança celíaca. Perfeito. Muito obrigada. Eduarda desligou o telefone e precisou se apoiar na parede. Uma entrevista real. Uma chance real. Ela passou o resto do dia na biblioteca da faculdade, pesquisando receitas, montando cardápios equilibrados e saborosos para crianças celíacas. Pegou todos os livros disponíveis sobre o assunto e fez anotações detalhadas. Vou mostrar. Para esse Henrique Jordão que experiência não é só papel, murmurou determinada. Naquela noite, Eduarda mal conseguiu dormir. Sabia que esta poderia ser sua única chance de salvar a faculdade e, quem sabe, começar uma carreira na área que mais amava, nutrição infantil. Do outro lado da cidade, Henrique também teve dificuldades para dormir. Algo naquela carta o havia tocado de forma inesperada. Talvez fosse a sinceridade, ou talvez a forma como a candidata falava sobre devolver o prazer de comer. Ele só esperava que a entrevista confirmasse a boa impressão que tivera no papel. Eduarda acordou às 6 da manhã, 3 horas antes do despertador tocar. A ansiedade havia tomado conta dela durante toda a madrugada. Levantou-se e foi até o pequeno espelho do banheiro, observando os círculos escuros sob os olhos. Calma, Eduarda. Você consegue, murmurou para o reflexo. Ela havia separado sua única roupa social na noite anterior. Uma calça preta simples e uma blusa branca que ganhara da mãe no aniversário. Não era luxuosa, mas estava limpa e passada. Aos pés, o único sapato fechado que possuía, um sapatênis preto que já mostrava sinais de desgaste, mas ainda estava apresentável. Durante o café da manhã, apenas um pão com margarina e café preto, Eduarda revisou suas anotações mais uma vez. Havia preparado um cardápio completo para uma semana, com café da manhã, almoço, lanche e jantar, todas as refeições adaptadas para crianças celíacas. Também pesquisou sobre contaminação cruzada, utensílios específicos necessários e até mesmo algumas receitas lúdicas que poderiam tornar a alimentação mais divertida para uma criança de 6 anos. Tátil, panqueca de banana sem glúten em formato de boneco. Leu em suas anotações. Brigadeiro de batata doce com cacau. Biscoitinhos de polvilho em formato de estrela.
Às 11h30, Eduarda saiu de casa com 2 horas de antecedência. Não podia se dar ao luxo de se atrasar por causa do trânsito ou do transporte público. Levava consigo uma pasta simples com seus documentos, o cardápio que havia elaborado e uma pequena amostra de biscoitos sem glúten que fez na noite anterior. O trajeto até a zona sul de São Paulo levou quase 2 horas. Eduarda observava pela janela do ônibus como a paisagem mudava gradualmente. Prédios mais altos, carros mais novos, ruas mais arborizadas. Quando finalmente chegou ao endereço, ficou impressionada com o edifício empresarial. Era elegante, com uma fachada de vidro espelhado e um hall de entrada com pé direito alto. 23º andar, murmurou, consultando o papel onde anotou o endereço. No escritório, Henrique estava nervoso de uma forma que não experimentava há muito tempo. Ele havia entrevistado dezenas de funcionários ao longo dos anos para sua empresa de construção, mas esta situação era diferente. Não se tratava apenas de competência profissional, era sobre confiar alguém com o que tinha de mais precioso, o bem-estar de sua filha. Márcia, ela já chegou? Perguntou pela 3ª vez em 15 minutos. Ainda não, Sr. Jordão, mas ainda são 13h45, ela está dentro do horário. Henrique olhou pela janela de seu escritório, observando o movimento da avenida lá embaixo. Na mesa, havia uma foto de Catarina sorrindo, tirada no último aniversário dela quando ainda não sabiam sobre a doença celíaca. Ela estava segurando um pedaço de bolo de chocolate, com o rosto sujo de glacê. Papai, quando vai chegar a moça que vai cozinhar para mim? Catarina havia perguntado no café da manhã. Hoje vou conversar com ela primeiro, meu amor. Se tudo der certo, ela começará a trabalhar na semana que vem. Ela vai fazer biscoitos? Vai sim, biscoitos especiais, só para você. O interfone tocou. Senhor Jordão, chegou a candidata Eduarda Mendes. Pode mandar subir. Eduarda respirou fundo antes de sair do elevador. O ambiente era ainda mais intimidador do que imaginara. Recepção ampla, móveis de madeira escura, quadros abstratos nas paredes. Sentia-se completamente fora de lugar. Eduarda Mendes? A recepcionista, uma mulher de meia-idade com um sorriso gentil, levantou-se para cumprimentá-la. Sim, sou eu. Sou a Márcia. O Sr. Jordão está esperando. Pode vir comigo? Eduarda seguiu Márcia por um corredor até uma porta de vidro. Do outro lado, via um homem de aproximadamente 35 anos, alto, cabelos escuros ligeiramente grisalhos, nas têmporas vestindo um terno escuro bem cortado. Ele estava de costas, olhando pela janela. Senhor Jordão, a candidata chegou. Henrique se virou e, por um momento, os dois se fitaram em silêncio. Eduarda viu um homem que, apesar da elegância do ambiente e da roupa, carregava no rosto os sinais de cansaço e preocupação. Henrique viu uma jovem que, mesmo claramente nervosa, transmitia uma seriedade e determinação que chamaram sua atenção. Eduarda, certo? Por favor, sente-se. Henrique indicou uma das cadeiras em frente à sua mesa. Obrigada, Sr. Jordão. Pode me chamar de Henrique. Antes de começarmos, quer um café, água? Um café seria ótimo, obrigada. Enquanto Márcia preparava o café, Henrique folheou novamente o currículo de Eduarda. Vejo que está cursando nutrição. Em que semestre? 5º semestre. Estou na metade do curso. Por que se interessou por esta vaga especificamente? Eduarda havia ensaiado esta resposta, mas quando começou a falar, as palavras saíram do coração. Porque sei o que é ver uma criança sofrendo por não poder comer o que gosta. Minha prima Júlia foi diagnosticada com doença celíaca aos 15 anos. Eu tinha 18 na época e morava com minha tia. Vi o desespero da família, a dificuldade de adaptar toda a rotina alimentar e principalmente vi como a Júlia se sentia excluída. Como assim excluída? Ela não podia mais comer nas festas de aniversário, não podia dividir uma pizza com as amigas, não podia nem mesmo comer um lanche na escola. Isso mexeu muito comigo. Comecei a pesquisar, a testar receitas, a estudar sobre o assunto. Percebi que o problema não era apenas nutricional, mas também emocional e social.
Henrique se inclinou para a frente, interessado. E como vocês resolveram isso? Aos poucos. Primeiro reorganizamos completamente a cozinha da minha tia. Criamos um espaço livre de contaminação cruzada, compramos utensílios específicos, aprendemos a ler rótulos. Mas o mais importante foi não fazer com que a Júlia se sentisse doente ou limitada. Como? Começamos a recriar todas as comidas que ela gostava. Pizza sem glúten, bolo de aniversário, biscoitos para levar na escola. Levou tempo, várias tentativas frustradas, mas conseguimos. Quando a Júlia voltou a sorrir comendo, soube que queria trabalhar com isso. Márcia trouxe o café e Eduarda agradeceu. Suas mãos tremiam ligeiramente, mas a voz estava firme. Você trouxe alguma proposta de cardápio? Henrique perguntou. Sim. Eduarda abriu sua pasta e retirou várias folhas organizadas. Preparei um cardápio completo para uma semana, pensando em uma criança de 6 anos. Tentei equilibrar nutrição, sabor e diversão. Henrique examinou os papéis. O trabalho era impressionante. Cada refeição estava detalhada, com informações nutricionais, modo de preparo e até mesmo sugestões de apresentação lúdica. Panqueca de banana em formato de boneco. Leu em voz alta. Isso é criativo. Crianças comem primeiro com os olhos. Se a comida for visualmente atraente, elas ficam mais dispostas a experimentar. E a banana adiciona doçura natural, dispensando açúcar refinado. Você cozinha mesmo ou é só teoria? Eduarda sorriu pela primeira vez desde que chegou. Eu trouxe uma amostra. Ela retirou da bolsa um pequeno recipiente com biscoitos em formato de estrela. Biscoitos de polvilho doce com cacau, sem glúten, sem lactose, feitos ontem à noite. Henrique pegou um biscoito e mordeu. A textura era perfeita, crocante por fora, macia por dentro. O sabor era delicioso, sem o gosto diferente que muitos produtos sem glúten costumavam ter. Isso está muito bom, disse genuinamente surpreso. Catarina vai adorar. Posso conhecê-la? Claro. Na verdade, estava pensando em fazer um teste. Prático. Que tal você vir em casa sábado para cozinhar com ela? Assim vocês se conhecem e eu vejo como ela reage. Eduarda sentiu o coração disparar. Seria perfeito. Então vamos conversar sobre as condições da vaga. Henrique se recostou na cadeira. A função seria de segunda a sexta, das 14 às 18. Você prepararia o lanche da tarde, o jantar e deixaria o almoço do dia seguinte pronto. Fins de semana livres, exceto em ocasiões especiais. O salário seria R$ 2.500 mensais, mais vale transporte. Eduarda fez os cálculos mentalmente. Com esse horário, ainda conseguiria assistir às aulas da manhã. Era perfeito. Há mais uma coisa, Henrique continuou. Catarina perdeu a mãe há 3 anos. Ela se apega facilmente às pessoas que cuidam dela. Preciso saber se você está disposta a ser mais do que apenas uma funcionária. Ela precisará de paciência, carinho e principalmente estabilidade. Senhor Henrique, Eduarda o corrigiu. Posso garantir que, se me der esta oportunidade, farei tudo o que estiver ao meu alcance para que Catarina se sinta cuidada e feliz. Não é apenas um trabalho para mim. Henrique estudou o rosto da jovem. Havia algo genuíno em sua expressão, uma sinceridade que ele não havia encontrado nos outros candidatos. Está bem, vamos fazer assim. Sábado você vem para um teste prático. Se Catarina gostar de você e você se sentir confortável, começamos na segunda-feira. Pode ser? Pode sim. Eduarda não conseguiu conter a alegria na voz. Márcia vai passar o endereço da minha casa. Sábado às 15 horas, pode ser? Perfeito. Henrique se levantou e estendeu a mão. Então até sábado, Eduarda. Até sábado, e muito obrigada pela oportunidade. No elevador descendo, Eduarda mal conseguia acreditar no que havia acontecido. Não era ainda uma contratação definitiva, mas era muito mais do que esperava. Pegou o celular e ligou para a mãe. Mãe, acho que consegui o emprego. Graças a Deus, filha, conta tudo. Eduarda contou sobre a entrevista durante todo o trajeto de volta para casa. Quando desligou o telefone, olhou pela janela do ônibus e sorriu.
Sábado seria o dia mais importante de sua vida. Em casa, Henrique encontrou Catarina brincando na sala com suas bonecas. Ela estava organizando um chá da tarde imaginário, usando pratinhos de plástico e xícaras de brinquedo. Oi, papai, quer tomar chá comigo? Claro, meu amor. Henrique se sentou no chão ao lado da filha. Adivinha? Sábado vai vir uma moça aqui em casa para cozinhar com você. Que legal! Ela vai fazer biscoitos de verdade. Vai sim. Ela já trouxe uns biscoitos para eu experimentar e estavam deliciosos. Ela é bonita, Henrique riu. Ela é muito simpática. Tenho certeza de que vocês vão se dar bem. Catarina sorriu e voltou a brincar. Henrique a observou, notando como ela parecia mais magra do que há alguns meses. Os sintomas da doença celíaca haviam afetado não apenas sua saúde física, mas também sua alegria. Ela brincava menos, sorria menos, reclamava mais de dores. Por favor, que dê certo, pensou, fazendo uma prece silenciosa. Naquela noite, tanto Eduarda quanto Henrique dormiram melhor do que haviam dormido em semanas. Ambos tinham a sensação de que algo importante estava prestes a acontecer. O sábado amanheceu ensolarado e Eduarda acordou às 7 da manhã com uma mistura de ansiedade e expectativa. Havia passado a sexta-feira inteira planejando o que faria durante o teste prático. Decidiu preparar 3 receitas que certamente conquistariam qualquer criança. Cookies de chocolate sem glúten, mini pizzas personalizadas e um smoothie colorido de frutas. Na sexta à noite, havia ido ao mercado com os últimos R$ 50 que tinha, comprando ingredientes cuidadosamente selecionados. Farinha de arroz, farinha de amêndoa, cacau em pó, chocolate meio amargo sem lactose, frutas frescas, queijo sem lactose e até mesmo alguns utensílios coloridos que encontrou em promoção. Hoje é o dia, Eduarda, disse para si mesma no espelho, vestindo uma calça jeans limpa e uma blusa rosa claro que havia ganhado da prima no Natal. Queria parecer profissional, mas também acessível para uma criança. Às 13, saiu de casa carregando 2 sacolas, uma com os ingredientes e outra com alguns livros infantis sobre alimentação saudável que havia emprestado da biblioteca, além de aventais pequenos coloridos que comprara pensando em tornar a experiência mais divertida para Catarina. A casa de Henrique ficava em um condomínio fechado na Vila Madalena. Eduarda observou as casas elegantes através da janela do Uber. Havia decidido não economizar no transporte neste dia tão importante. Quando chegou ao endereço, ficou impressionada. Era uma casa de 2 andares, com jardim frontal bem cuidado e uma fachada moderna em tons de cinza e branco. Henrique a recebeu na porta, vestindo jeans e uma camisa polo azul clara. Parecia mais relaxado do que no escritório, mas Eduarda notou que ainda havia tensão em seus ombros. Eduarda, que bom que veio. Entre, por favor. A casa era elegante, mas acolhedora. A sala de estar tinha sofás confortáveis em tons neutros, uma televisão grande montada na parede e brinquedos organizados em uma estante baixa. Nas paredes havia fotos de Henrique com uma mulher loira e uma menina pequena, claramente momentos de família feliz de antes da tragédia. Catarina está no quarto, um pouco tímida, Henrique explicou, notando que Eduarda observava as fotos. Ela fica assim com pessoas novas. É normal. Crianças precisam de tempo para confiar. Quer conhecer a cozinha primeiro? Eduarda seguiu Henrique até a cozinha e não conseguiu esconder a expressão de surpresa. Era um espaço amplo e moderno, com bancadas de granito, eletrodomésticos de última geração e uma ilha central com banquetas altas. Tudo estava impecavelmente limpo, mas havia algo estéril no ambiente. Faltava o calor de uma cozinha realmente usada. É linda, comentou Eduarda, depositando as sacolas sobre a bancada. Para ser honesto, uso mais para esquentar comida do que para cozinhar. Henrique admitiu com um sorriso envergonhado. Sofia, minha esposa, era quem realmente usava este espaço. Eduarda percebeu a melancolia em sua voz ao mencionar a esposa. Ela gostava de cozinhar. Adorava. Sempre dizia que a cozinha era o coração da casa.
Henrique parou por um momento, perdido em memórias. Catarina costumava ajudá-la a fazer biscoitos. Era uma das atividades favoritas delas. Que bom que ela já tem essa experiência. Vai facilitar nosso trabalho hoje. Nesse momento, ouviram passos na escada. Uma menina pequena apareceu na porta da cozinha, meio escondida atrás do pai. Catarina tinha cabelos castanhos ondulados, presos em um rabo de cavalo, olhos grandes e expressivos, e estava vestindo uma camiseta rosa com desenho de unicórnio e shorts jeans. Cat, vem cá. Esta é a Eduarda que eu te falei. Catarina se aproximou devagar, observando Eduarda com curiosidade, misturada com timidez. Oi, Catarina, que linda você é. Eduarda se abaixou para ficar na altura da menina. Seu pai me contou que você gosta de biscoitos. Gosto, Catarina respondeu baixinho, mas agora não posso comer mais. O coração de Eduarda se apertou, com a tristeza na voz da criança. Quem disse que você não pode comer biscoitos? O médico falou que tenho uma doença e não posso comer várias coisas. É verdade que você não pode comer alguns tipos de biscoito, mas sabe o que eu trouxe aqui? Eduarda abriu uma das sacolas e mostrou os ingredientes. Tudo o que preciso para fazer biscoitos especiais, só para você. Os olhos de Catarina se iluminaram. Biscoitos especiais? Isso mesmo, biscoitos de chocolate sem glúten, que são perfeitamente seguros para você. E o melhor, você vai me ajudar a fazer. Posso mesmo? Claro, na verdade preciso da sua ajuda. Você é a especialista em sabores aqui. Henrique observava a interação com atenção. Havia algo natural na forma como Eduarda falava com Catarina. Não era condescendente nem forçada, mas genuinamente interessada na criança. Primeiro, Eduarda continuou, precisamos nos vestir como chefes de verdade. Ela retirou da sacola 2 aventais pequenos coloridos. Este aqui é seu e este é meu. Catarina pegou o avental cor-de-rosa com desenhos de cupcakes e sorriu pela primeira vez. É muito bonito. Agora, vamos lavar as mãos e começar nossa aventura culinária. Durante a próxima hora, a cozinha se transformou completamente. Eduarda havia trazido um banquinho para que Catarina pudesse alcançar a bancada com segurança. E as duas trabalhavam lado a lado, medindo ingredientes, misturando massas e conversando. Por que essa farinha é diferente? Catarina perguntou, tocando a farinha de arroz. Porque é feita de arroz em vez de trigo. O trigo tem uma coisa chamada glúten que faz sua barriguinha doer. Mas esta farinha de arroz é sua amiga. Ela não vai te fazer mal. E tem o mesmo gosto? Vamos descobrir juntas. Mas posso te contar um segredo? Eu acho que os biscoitos com farinha de arroz ficam ainda mais gostosos. Catarina sorriu, claramente encantada por estar incluída no segredo. Henrique, que inicialmente ficou observando de longe, gradualmente se aproximou. Eduarda o incluía naturalmente na conversa, explicando o que estavam fazendo e por quê. Senhor, Henrique, Eduarda se corrigiu, notando o olhar divertido dele. Você quer ajudar a fazer o formato dos biscoitos? Eu não sou muito bom com essas coisas. Papai, você tem que ajudar, Catarina insistiu, pegando a mão do pai. É divertido? E assim, os 3 se encontraram ao redor da bancada, cortando biscoitos em formatos de estrelas, corações e animais. Eduarda mostrava técnicas simples, Catarina dava opiniões sobre os formatos e Henrique tentava não fazer formas muito tortas. Este aqui parece um cachorro ou um gato? Henrique perguntou, mostrando um biscoito claramente disforme. Parece um dragão! Catarina riu, e o som da risada dela fez o coração de Henrique se aquecer de uma forma que não sentia há meses. Um dragão funciona, Eduarda concordou sorrindo. Dragões têm formas misteriosas mesmo. Enquanto os biscoitos assavam, Eduarda começou a preparar mini pizzas usando o pão sem glúten que havia trazido. Ela deixou Catarina escolher os ingredientes para sua pizza pessoal. Posso colocar só queijo? Claro, esta é sua pizza. Você escolhe o que quer nela. E se eu quiser colocar um pouco de tomate também? Ótima ideia. Tomate tem vitaminas que fazem bem para você. Henrique observava fascinado,
Como Eduarda conseguia tornar cada escolha alimentar uma decisão empoderada de Catarina, em vez de uma limitação imposta pela doença. Quando os biscoitos ficaram prontos, o aroma doce encheu toda a cozinha. Catarina estava praticamente vibrando de ansiedade para provar. Agora vem a parte mais importante, Eduarda disse solenemente. O teste de qualidade. Catarina, como nossa especialista oficial em sabores, você tem que provar primeiro e nos dizer se aprovamos a receita. Catarina mordeu o biscoito ainda morno e seus olhos se arregalaram. Está delicioso, papai, experimenta. Henrique provou e concordou. O biscoito estava realmente saboroso, doce na medida certa, com uma textura perfeita que não denunciava a ausência de glúten. Eduarda, isso está incrível, ele disse sinceramente. A verdade é que a Catarina foi uma ótima assistente. Ela tem talento natural para a cozinha. Tenho mesmo? Catarina perguntou orgulhosa. Com certeza. E sabe o que mais? Se você quiser, podemos cozinhar juntas todos os dias. Posso te ensinar a fazer bolos, tortas, pães, pizzas. Tudo sem glúten, tudo delicioso. Todos os dias? Eduarda olhou para Henrique, que assentiu quase imperceptivelmente. Se seu pai concordar, eu viria aqui todas as tardes para cozinharmos juntas. Papai, pode ser. Henrique olhou para a filha. Seus olhos brilhavam de uma forma que ele não via há meses. Ela havia comido mais naquela tarde do que comia normalmente. Em um dia inteiro. E mais importante, estava claramente feliz. Pode ser, meu amor. Catarina soltou um gritinho de alegria e correu para abraçar Eduarda. Obrigada, obrigada. Eduarda retribuiu o abraço, sentindo os olhos marejaram. Aquela criança havia roubado seu coração em questão de horas. Mas, tarde depois que terminaram de comer as mini-pizzas e de organizar a cozinha, Catarina estava brincando na sala com alguns dos livros que Eduarda havia trazido. Henrique e Eduarda conversavam na cozinha, falando baixo. Ela adorou você, Henrique disse. Não a vejo assim há muito tempo. Ela é uma criança especial, inteligente, curiosa, doce. É igual à mãe nesse aspecto. Henrique parou. Como se tivesse dito mais do que pretendia. Desculpe, eu... Não precisa se desculpar. É natural que você se lembre dela. E é bom que Catarina tenha essas lembranças. Henrique a estudou por um momento. Você tem quantos anos, Eduarda? 23. É muito nova. Tem certeza de que quer assumir essa responsabilidade? Catarina pode ser intensa às vezes. Ela se apega muito às pessoas. Henrique, Eduarda o encarou diretamente. Eu sei que sou jovem e sei que não tenho muita experiência profissional. Mas posso garantir uma coisa. Se você me contratar, vou cuidar da Catarina como se fosse minha irmã mais nova. Não é apenas um trabalho para mim. Por quê? Por que isso é tão importante para você? Eduarda hesitou por um momento antes de responder. Porque sei o que é crescer sem ter alguém que se importe realmente com seu bem-estar. Minha mãe trabalha tanto que mal nos vemos. Meu pai saiu de casa quando eu tinha 10 anos. Eu me criei praticamente sozinha. Ela parou, respirou fundo. Nenhuma criança deveria se sentir sozinha ou limitada. Se posso fazer com que Catarina se sinta amada e cuidada, então é isso que vou fazer. Henrique ficou em silêncio por um longo momento, processando as palavras dela. Havia uma sinceridade brutal naquela confissão que o tocou profundamente. Está bem, ele disse finalmente. O trabalho é seu, começamos segunda-feira. Sério? Eduarda não conseguiu esconder a alegria. Sério, mas com uma condição. Qual? Se em algum momento você sentir que não é isso que quer, ou se for demais para você, me avise imediatamente. Não quero que Catarina se apegue e depois seja abandonada. Entendido. Mas isso não vai acontecer. Papai! Eduarda! Catarina apareceu na porta da cozinha. Vocês querem ver os desenhos que fiz dos biscoitos? Claro, meu amor. Henrique respondeu. Eduarda, você vai voltar mesmo amanhã? Eduarda olhou para Henrique, que assentiu. Não amanhã, porque é domingo, mas na segunda-feira eu volto, e aí vamos cozinhar juntas todos os dias. Que bom! Catarina bateu palmas. Vou contar para a vovó no telefone. Enquanto Catarina corria para a sala,
Eduarda e Henrique trocaram um olhar. Ambos tinham a sensação de que algo importante havia mudado naquela tarde. Para Eduarda, era a chance de recomeçar sua vida. Para Henrique, era a primeira vez em meses que via esperança real nos olhos da filha. Acho que vou embora, Eduarda disse, começando a arrumar suas coisas. Não quero abusar da hospitalidade. Claro, Márcia vai entrar em contato na segunda de manhã com os detalhes finais. Perfeito. Na porta, Catarina correu para dar mais um abraço em Eduarda. Não esquece de voltar. Não vou esquecer, prometo. No Uber, voltando para casa, Eduarda olhava pela janela com um sorriso que não conseguia conter. Havia conseguido o emprego dos sonhos, mas mais do que isso, havia encontrado uma criança que precisava dela tanto quanto ela precisava de uma nova chance na vida. Do outro lado, Henrique observava Catarina brincar na sala, notando como ela estava mais animada do que estivera em meses. Talvez, finalmente, as coisas começassem a melhorar para elas duas. Nenhum dos dois imaginava que aquele encontro marcaria o início de uma transformação muito maior do que apenas a dieta de Catarina. Segunda-feira chegou com uma chuva fina e persistente que deixava São Paulo cinzenta e melancólica. Eduarda acordou às 6 da manhã, 1 hora antes do despertador, com borboletas no estômago. Era seu primeiro dia oficial de trabalho na casa do Jordão. Havia passado o domingo organizando tudo meticulosamente. Comprou um caderno especial onde anotaria as preferências de Catarina, reações a diferentes alimentos, horários das refeições e ideias para novos pratos. Também pesquisou mais receitas adequadas para crianças celíacas e fez uma lista de compras detalhada para a primeira semana. Às 13h30, Eduarda estava na porta da casa, carregando uma mochila com seus pertences pessoais, o caderno de anotações e uma surpresa especial que havia preparado para Catarina. Um avental pequeno personalizado com o nome da menina bordado em letras coloridas. Henrique abriu a porta vestindo terno escuro e gravata, claramente se preparando para sair. Eduarda, que pontualidade. Entre, por favor. Bom dia, Henrique. Como a Catarina passou o fim de semana? Melhor do que esperava. No domingo, ela acordou, perguntando se você já ia chegar. Ele sorriu, ajustando a gravata. Ela está ansiosa para começar as aulas de culinária, como ela está chamando. Que fofo, onde ela está? Assistindo desenho na sala. Cat, ele chamou. A Eduarda chegou. O som de pezinhos correndo ecoou pela casa e logo Catarina apareceu, vestindo um vestido amarelo com estampa de flores. O cabelo preso em 2 Marias chiquinhas. Eduarda, você veio mesmo? A menina correu para abraçá-la. Claro que vim. Prometi, não prometi? Eduarda retribuiu o abraço carinhosamente e trouxe uma surpresa para você. Que surpresa? Eduarda retirou da mochila o avental personalizado. Seu avental oficial de chefe. Os olhos de Catarina se arregalaram quando viu seu nome bordado no tecido. É meu? Só meu? Só seu. Agora você é oficialmente minha assistente principal. Catarina segurou o avental contra o peito, radiante de felicidade. Henrique observava a cena com um sorriso involuntário. Bem, vou deixar vocês se organizando, ele disse, pegando a pasta e as chaves. Eduarda, qualquer coisa, meu celular está na geladeira. Volto por volta das 19 horas. Pode ir tranquilo. Nós vamos nos divertir muito. Depois que Henrique saiu, Eduarda se ajoelhou na frente de Catarina. Então, chefe Catarina, o que vamos cozinhar hoje? Posso escolher? Claro. Mas primeiro, que tal você me mostrar sua cozinha e me contar quais são suas comidas favoritas? A próxima hora foi dedicada a Eduarda conhecer melhor a rotina da casa e os gostos de Catarina. A menina a levou para um tour completo, mostrando seu quarto, repleto de bichos de pelúcia e livros. O quarto do pai, ele sempre esquece de arrumar a cama. E, finalmente, de volta à cozinha. Conta para mim, Eduarda disse, sentando-se na bancada ao lado de Catarina. Quais eram suas comidas preferidas antes? Biscoito recheado, pão de açúcar da padaria, macarrão com molho vermelho, pizza. Catarina foi listando com uma expressão melancólica. E o bolo de chocolate que a mamãe fazia.
Sua mamãe cozinhava bem? Era a melhor cozinheira do mundo. Os olhos de Catarina brilharam. Ela fazia um bolo de chocolate que era assim, de alto. Ela gesticulou com as mãos. E sempre dizia que o segredo era colocar amor na receita. Eduarda sentiu um aperto no peito. Ela estava certa. Amor é o ingrediente mais importante de qualquer receita. Você acha que ela ficaria feliz se eu aprendesse a cozinhar como ela? Tenho certeza absoluta de que ela ficaria muito orgulhosa. E sabe o que mais? Vamos fazer todas essas comidas que você gostava, mas de um jeito que não vai fazer sua barriga doer. Mesmo o bolo de chocolate, especialmente o bolo de chocolate. Catarina sorriu e abraçou Eduarda impulsivamente. Você é igual à minha mamãe. Ela também me abraçava assim. Eduarda retribuiu o abraço sentindo uma onda de emoção e responsabilidade. Aquela criança estava claramente carente de carinho materno, e ela precisava ter cuidado para não ultrapassar limites, mas ao mesmo tempo dar o afeto que Catarina tanto precisava. Que tal começarmos fazendo um lanche especial para hoje? Eduarda sugeriu. E depois planejamos o jantar? Sim, o que vamos fazer? Sanduíche de pasta de amendoim com geleia, mas no pão sem glúten. E de sobremesa, pudim de chia com frutas. Pudim de chia? Isso existe? Existe e é delicioso. Vem, vou te ensinar. Enquanto preparavam o lanche, Eduarda ia explicando cada ingrediente e sua função no organismo de Catarina. A menina se mostrava genuinamente interessada, fazendo perguntas inteligentes e absorvendo as informações como uma esponja. A chia tem ômega 3 que faz bem para o cérebro, Eduarda explicava enquanto Catarina mexia a mistura. Por isso você vai ficar ainda mais inteligente. Mais inteligente que o papai? Mais inteligente que todo mundo. Catarina riu, e Eduarda percebeu como era fácil fazer aquela criança feliz. Ela precisava apenas de atenção, carinho e se sentir incluída. Durante o lanche, elas conversaram sobre a escola de Catarina, suas amigas, suas matérias favoritas. Eduarda descobriu que a menina adorava matemática, porque os números sempre fazem sentido. E não gostava muito de educação física, porque eu fico cansada muito rápido. Sabe por que você fica cansada? Eduarda perguntou delicadamente. Por causa da doença? Por causa da barriga que estava doendo. Mas agora que vamos cuidar direitinho da sua alimentação, você vai ter muito mais energia. Promete? Prometo. Mas você tem que me ajudar comendo tudo que fizermos juntas. Está bem? Está bem. Às 16 horas, elas começaram a preparar o jantar. Frango grelhado com batata doce assada e salada colorida. Eduarda deixou Catarina responsável por temperar o frango e cortar os legumes com uma faca sem ponta, sempre supervisionando de perto. Por que a batata doce é melhor que a batata normal? Catarina perguntou. Ela tem mais vitaminas e te dá energia por mais tempo. É como se fosse um combustível premium para o seu corpo. Como um carro. Exatamente como um carro. Você é um Ferrari, então precisa do melhor combustível. Catarina riu alto. Eu sou um Ferrari. Às 17h30, elas haviam terminado o jantar e deixado a mesa posta. A cozinha estava arrumada. E Catarina estava brincando na sala quando ouviram a chave na porta. Papai chegou! Catarina correu para recebê-lo. Henrique entrou carregando a pasta e parecendo cansado, mas seu rosto se iluminou quando viu a filha, correndo em sua direção. Oi, meu amor, como foi o dia? Foi o melhor dia ever. Catarina o abraçou. A Eduarda me ensinou a fazer pudim de chia e eu temperei o frango sozinha. Sozinha mesmo? Bom, a Eduarda me ajudou um pouquinho, mas eu fiz quase tudo. Henrique olhou para Eduarda, que estava parada na porta da cozinha sorrindo. Como ela se comportou? Foi perfeita, uma assistente exemplar. Ela comeu bem? Comeu tudo o que preparamos e perguntou se podia repetir o pudim. Isso é um milagre, Henrique murmurou impressionado. Nos últimos meses, fazer Catarina comer qualquer coisa havia se tornado uma luta diária. Papai, vem ver a mesa que arrumamos. Catarina puxou o pai pela mão até a sala de jantar. A mesa estava perfeitamente posta, com guardanapos dobrados, copos alinhados
e até mesmo algumas flores do jardim em um vaso improvisado. Uau! Que elegância! A Eduarda disse que comer bem começa pelos olhos, então tudo tem que estar bonito. Henrique olhou para a Eduarda. Não precisa se dar tanto trabalho. Não é trabalho quando é feito com prazer, ela respondeu simplesmente. Durante o jantar, Henrique observou fascinado como Catarina comia com apetite e conversava animadamente sobre tudo o que havia aprendido durante a tarde. A menina estava visivelmente mais alegre e energética. Eduarda, este frango está delicioso, ele comentou. Que tempero você usou? Na verdade, foi a Catarina quem temperou, eu só orientei. Sério? Henrique olhou para a filha, surpreso. É verdade, papai. A Eduarda disse que eu tenho talento natural para a cozinha, igual a mamãe. Henrique engoliu, em seco. Era a primeira vez em muito tempo que Catarina mencionava a mãe sem ficar triste. Sua mãe ficaria muito orgulhosa, ele disse suavemente. A Eduarda também acha isso. Depois do jantar, enquanto Catarina tomava banho, Henrique e Eduarda organizaram a cozinha juntos. Trabalhavam em silêncio confortável, ele secando os pratos que ela lavava. Como foi realmente? Henrique perguntou. Seja honesta. Foi revelador. Eduarda escolheu as palavras cuidadosamente. Ela é uma criança muito inteligente e carinhosa. Mas percebi que está com carência afetiva. O que quer dizer? Ela menciona muito a mãe, mas de uma forma saudável. O problema é que ela está se esforçando demais para ser uma menina. Boa para não dar trabalho para você. Henrique parou de secar o prato. Como assim? Várias vezes hoje ela me perguntou se eu achava que você ficaria orgulhoso dela, se ela estava sendo uma boa menina, se não estava dando muito trabalho. Isso não é normal para uma criança de 6 anos. Henrique se sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Eu não percebi. Não é culpa sua, Eduarda se apressou em esclarecer. Você claramente ama muito ela. Mas acho que ela sente que precisa cuidar das suas emoções também. O que eu deveria fazer? Mostrar para ela que está tudo bem ela ser criança. Que pode fazer birra, pode ter dias ruins, pode pedir colo quando quiser. Ela não precisa ser perfeita. Henrique ficou em silêncio por um longo momento, absorvendo as palavras de Eduarda. Você tem razão. Desde que Sofia morreu, eu acho que transferi muita responsabilidade para ela sem perceber. É compreensível. Vocês passaram por uma perda terrível. Como você sabe tanto sobre crianças? Você mal tem 23 anos. Eduarda sorriu tristemente. Como eu disse, eu me criei praticamente sozinha. Aprendi a observar adultos e entender quando eles estavam sobrecarregados. Catarina está fazendo a mesma coisa. Henrique a estudou por um momento. Havia uma maturidade em Eduarda que ia muito além de sua idade, mas também uma vulnerabilidade que ela tentava esconder. Papai, Eduarda! Catarina apareceu na cozinha de pijama, cabelos ainda úmidos do banho. Posso fazer uma pergunta? Claro, meu amor. A Eduarda pode jantar com a gente todos os dias? Henrique e Eduarda trocaram um olhar. Por que você quer isso? Henrique perguntou. Porque é mais divertido comer todos juntos. E porque a Eduarda sabe muitas histórias sobre comida. Catarina. Eduarda se ajoelhou na frente da menina. Eu preciso ir para casa depois do trabalho, para cuidar das minhas coisas. Mas posso jantar com vocês de vez em quando, que tal? Tá bom. Catarina concordou, mas Henrique notou um brilho de decepção em seus olhos. Depois que Catarina foi para o quarto, Henrique acompanhou Eduarda até a porta. Obrigado, ele disse. Por tudo. Não é apenas a comida. É como você fala com ela, como faz ela se sentir especial. Ela é especial. Você também é. Eles se fitaram por um momento. E Eduarda sentiu uma estranha aceleração no coração. Rapidamente desviou o olhar. Bem, vejo vocês amanhã. Até amanhã. No caminho de volta para casa, Eduarda não conseguia parar de pensar no olhar de Henrique quando ele disse que ela também era especial. Havia algo ali, uma intensidade que a deixou confusa e agitada. Não seja idiota, Eduarda, murmurou para si mesma. Ele é seu chefe, tem uma filha, e você mal se conhece. Concentre-se no trabalho.
Mas mesmo assim, não conseguiu esquecer a sensação de pertencimento que sentiu naquela cozinha, preparando o jantar com Catarina e organizando tudo com Henrique. Pela primeira vez em muito tempo, havia se sentido parte de uma família. Em casa, Henrique colocou Catarina para dormir e depois se sentou na sala, pensando no dia. A transformação em Catarina em apenas algumas horas havia sido notável. Ela comeu bem, riu muito e parecia genuinamente feliz. Mas mais do que isso, Henrique se pegou ansioso pelo dia seguinte, quando Eduarda voltaria. Havia algo reconfortante em sua presença, uma paz que ele não sentia há muito tempo. Cuidado, Henrique, ele se alertou. Ela está aqui para cuidar da Catarina, não para resolver seus problemas. Mas mesmo assim, quando fechou os olhos naquela noite, a última imagem em sua mente foi o sorriso de Eduarda enquanto ela ensinava a Catarina a temperar o frango e a forma como a casa inteira pareceu, mais viva e calorosa com ela ali. 3 semanas haviam se passado desde que Eduarda começara a trabalhar na casa dos Jordão, e a transformação era visível para qualquer um que conhecesse a família. Catarina havia ganhado peso, suas olheiras haviam sumido e ela irradiava uma energia que não demonstrava há meses. Mais importante ainda, ela havia parado de reclamar de dores abdominais. Na quarta-feira à tarde, Eduarda estava na cozinha preparando um bolo de cenoura sem glúten quando ouviu a porta da frente se abrindo mais cedo que o usual. Henrique normalmente chegava às 19 horas, mas eram apenas 17h30. Eduarda, Cat, sua voz ecoou pela casa. "Estamos na cozinha, papai!" Catarina gritou de volta, concentrada em separar as cenouras que Eduarda havia pedido. Henrique apareceu na porta da cozinha, ainda vestindo terno, mas com a gravata afrouxada e as mangas arregaçadas. Parecia cansado, mas sorriu ao ver as duas trabalhando juntas. "Chegou cedo hoje", Eduarda comentou, continuando a bater a massa. "Consegui dispensar a última reunião, e confesso que estava curioso para saber que cheiro delicioso era esse que senti da garagem." "Bolo de cenoura", Catarina anunciou orgulhosa. "Eu que ralei todas as cenouras." "Sozinha?" "A Eduarda me ensinou a técnica especial para não ralar os dedos." Catarina mostrou as mãos intactas e limpas. Henrique se aproximou da bancada e notou que havia farinha no nariz de Catarina. Sem pensar, estendeu a mão para limpar, mas acabou esbarrando em Eduarda, que se virava para pegar um utensílio. "Desculpe", ele murmurou. Mas por um momento ficaram muito próximos e Eduarda sentiu o perfume masculino dele, misturado com o cheiro de escritório. Não foi nada", ela gaguejou, desviando rapidamente o olhar e se concentrando na massa. Catarina, alheia à tensão momentânea entre os dois adultos, continuou falando. "Eduarda disse que posso lamber a tigela quando terminarmos. Que sorte a sua", Henrique disse, mas seus olhos ainda estavam em Eduarda, notando como as bochechas dela estavam ligeiramente coradas. "Por que não vai trocar de roupa e volta para nos ajudar?" Eduarda sugeriu, tentando normalizar a situação. "O bolo ainda vai ao forno." "Boa ideia." Quando Henrique subiu para o quarto, Eduarda respirou fundo. Essas situações estavam acontecendo com mais frequência. Momentos de proximidade física acidental que a deixavam nervosa e confusa. Henrique sempre fora respeitoso e profissional, mas ela não podia negar que sentia uma atração crescente por ele. "Eduarda, você está bem?" Catarina perguntou, notando que ela havia parado de mexer a massa. "Estou sim, querida. Só estava pensando se não esqueci de algum ingrediente." 15 minutos depois, Henrique voltou vestindo jeans e uma camiseta casual azul escura que realçava seus olhos. Eduarda se forçou a manter o foco no bolo. "Posso ajudar em alguma coisa?" "Pode untar a forma." Eduarda indicou uma forma redonda. "Catarina vai despejar a massa." Trabalhando juntos na cozinha, eles desenvolveram uma sincronia natural. Henrique untava a forma enquanto Eduarda terminava a massa e Catarina organizava os utensílios sujos na pia. Era como uma dança bem ensaiada. "Pronto, para receber a massa, chefe Catarina." Henrique anunciou, fazendo uma reverência exagerada. Catarina riu e, com cuidado, despejou a massa na forma. Algumas gotas caíram na bancada
e ela fez uma careta preocupada. Não se preocupe, meu amor, Eduarda disse. Cozinhas que não fazem sujeira não fazem comida boa. A mamãe sempre dizia isso também, Catarina comentou naturalmente. Eduarda e Henrique trocaram um olhar. Nas últimas semanas, Catarina havia começado a mencionar a mãe de forma mais natural e menos melancólica, o que ambos consideravam um progresso saudável. Sua mãe era uma mulher sábia, Eduarda disse suavemente. Você acha que ela gostaria deste bolo? Tenho certeza de que sim. E tenho certeza de que ela ficaria orgulhosa vendo como você está se tornando uma excelente cozinheira. Enquanto o bolo assava, os três se sentaram na sala. Catarina estava no chão brincando com quebra-cabeças, e Henrique e Eduarda estavam no sofá, mantendo uma distância respeitosa, mas conscientes da presença um do outro. Como foi o dia no escritório? Eduarda perguntou, tentando manter uma conversa normal. Corrido. Estamos finalizando um projeto grande, um condomínio residencial. E você? Como foi amanhã na faculdade? Tivemos aula prática no laboratório de nutrição. Estávamos estudando a biodisponibilidade de nutrientes em diferentes tipos de preparo. Isso é fascinante. Você sempre quis trabalhar com nutrição? Eduarda hesitou. Na verdade, não. Quando era mais nova, queria ser professora, mas depois que ajudei minha prima com a doença celíaca, percebi como a alimentação pode impactar profundamente a qualidade de vida das pessoas. E depois da faculdade, tem planos específicos? Gostaria de me especializar em nutrição pediátrica, talvez abrir uma consultoria para famílias com crianças que têm restrições alimentares. Ela parou, corando ligeiramente. Desculpe, estou falando demais sobre trabalho. Não, continue. É interessante ouvir alguém falar sobre algo que realmente ama. E você? Sempre quis trabalhar com construção? Era o sonho do meu pai. Ele tinha uma pequena empresa, e eu cresci nos canteiros de obra. Henrique sorriu nostalgicamente. Sofia sempre dizia que eu cheirava a cimento quando chegava em casa. Ela se importava? Não. Ela dizia que era o cheiro do homem que amava, trabalhando duro para a família. Houve um momento de silêncio confortável. Eduarda notou como o rosto de Henrique se suavizava quando falava da esposa. Não era mais apenas tristeza, mas uma gratidão carinhosa pelas memórias. Posso fazer uma pergunta pessoal? Eduarda disse hesitante. Claro. Como você conseguiu seguir em frente, após perder alguém tão importante? Henrique refletiu por um momento antes de responder. Acho que não segui em frente, na verdade. Aprendi a continuar vivendo. Por muito tempo, achei que seria desrespeitoso com a memória dela ser feliz novamente. Mas percebi que Sofia gostaria que eu e Catarina fôssemos felizes. Ela parece ter sido uma pessoa incrível. Era. E sabe o que é curioso? Nas últimas semanas, sinto que ela aprovaria as mudanças que estão acontecendo aqui em casa. Que mudanças? Henrique a encarou diretamente. Catarina está feliz novamente. A casa tem vida outra vez. E eu estou começando a lembrar como é sentir que vale a pena chegar em casa no final do dia. O coração de Eduarda acelerou. Havia algo na forma como ele a olhava que a fazia sentir como se fosse a única pessoa no mundo. Papai! Eduarda! Catarina interrompeu o momento. Acho que o bolo está pronto. O timer do forno havia tocado sem que nenhum dos dois percebesse. Eduarda se levantou rapidamente, agradecendo pela interrupção que quebrou a tensão do momento. Depois do jantar, salmão grelhado com quinoa que Catarina havia ajudado a temperar. Eles provaram o bolo de cenoura. Estava perfeito, úmido, saboroso, e com uma cobertura de cream cheese sem lactose que Eduarda havia preparado. Este é oficialmente o melhor bolo de cenoura que já comi, Henrique declarou, provocando risinhos de Catarina. Melhor que o da mamãe? Ela perguntou. Diferente do da mamãe, mas igualmente especial. Catarina pareceu satisfeita com a resposta. Às 20h30 era a hora de Eduarda ir embora. Como de costume, Catarina relutava em deixá-la partir. Eduarda, você pode ficar para ver filme conosco. Querida, eu preciso ir para casa, mas amanhã a gente continua nossa aula de culinária.
Que tal fazermos pizza caseira amanhã? Henrique sugeriu. Pizza sem glúten, claro. Sério? Catarina bateu palmas. Posso escolher os ingredientes? Pode sim, Eduarda confirmou. Vou trazer massa pronta e você monta do jeito que quiser. Na porta, Henrique e Eduarda ficaram por um momento a sós enquanto Catarina guardava os brinquedos. Eduarda, posso te pedir um favor? Claro. Sábado vai ter uma festa de aniversário na escola da Catarina. Ela está nervosa porque será a primeira festa após o diagnóstico e eu não tenho a menor ideia de como garantir que ela possa comer alguma coisa lá. Quer que eu prepare algo para ela levar? Seria possível? Eu pago a parte, claro. Não precisa pagar nada, é parte do cuidado com ela. Eduarda parou, percebendo o que havia dito. Quer dizer, está incluído no trabalho. Obrigado, isso significa muito para nós. Para mim também. Eles se fitaram novamente, e dessa vez nenhum dos dois desviou o olhar imediatamente. Havia uma conexão quase palpável entre eles. Eduarda? Sim? Henrique parecia prestes a dizer algo importante quando Catarina apareceu correndo. Esqueci de dar boa noite. O momento se desfez quando a menina abraçou Eduarda. Henrique recuou um passo, passando a mão pelos cabelos. Boa noite, princesa. Eduarda beijou o topo da cabeça de Catarina. Sonhe com pizzas deliciosas. Uber voltando para casa, Eduarda encostou a cabeça na janela e suspirou. A situação estava se complicando. Ela estava se apaixonando por Henrique, não havia como negar. A forma como ele cuidava de Catarina, sua gentileza, sua força silenciosa diante das adversidades, tudo nele a atraía. Mas ele era viúvo, ainda lidando com a perda da esposa, e ela era apenas a funcionária, contratada para cuidar da alimentação de sua filha. Além disso, havia Catarina para considerar. A menina já se apegou demais a ela. Qualquer complicação no relacionamento profissional poderia machucá-la profundamente. Você precisa manter o foco, Eduarda, murmurou para si mesma. Catarina é sua prioridade. Em casa, Henrique colocou Catarina para dormir e depois se serviu de um copo de vinho, sentando-se na varanda dos fundos. Estava confuso e ligeiramente assustado com os sentimentos que estavam emergindo. 3 anos após a morte de Sofia, ele finalmente estava sentindo atração por outra mulher. Mas não era apenas atração física, era algo mais profundo. Eduarda tinha uma sabedoria gentil que o acalmava, uma forma de cuidar de Catarina que era natural e amorosa, e uma vulnerabilidade que despertava nele um instinto protetor. Sofia, ele sussurrou para o ar noturno, o que eu deveria fazer? O vento balançou as árvores do jardim e Henrique escolheu interpretar isso como um sinal de que estava tudo bem seguir seus sentimentos. Mas havia tantas complicações. Eduarda era jovem, estava construindo sua carreira, tinha sonhos próprios. Ele era um homem de 35 anos com uma filha e uma bagagem emocional pesada. Seria justo envolvê-la em sua vida complicada? E havia Catarina. Sua filha claramente adorava Eduarda. Mas como ela reagiria se soubesse que o pai estava desenvolvendo sentimentos românticos pela cozinheira? Seria muito para uma criança de 6 anos processar. Henrique terminou o vinho e entrou em casa. Na cozinha, ainda havia o cheiro do bolo de cenoura e o leve aroma do perfume de Eduarda. A casa toda parecia diferente quando ela estava lá, mais calorosa, mais viva, mais como um lar. Talvez fosse hora de parar de lutar contra o que estava sentindo e começar a considerar a possibilidade de que merecia ser feliz novamente. Mas primeiro, precisava ter certeza de que qualquer decisão que tomasse seria a melhor para Catarina. Enquanto subia para o quarto, Henrique parou na porta do quarto da filha. Ela dormia abraçada com um ursinho de pelúcia, um sorriso sereno no rosto. Nos últimos meses, ela frequentemente acordava durante a noite com pesadelos ou dores de barriga. Mas desde que Eduarda começara a trabalhar com eles, Catarina dormia profundamente todas as noites. Talvez, ele pensou, a felicidade de Catarina e a minha estejam mais conectadas do que eu imaginava. E com esse pensamento,
ele finalmente conseguiu adormecer, sonhando com manhãs de sábado, fazendo panquecas com duas mulheres que estavam rapidamente se tornando as pessoas mais importantes de sua vida. Sexta-feira chegou com Eduarda, chegando mais cedo que o habitual na casa do Jordão. Eram 13 horas, e ela carregava sacolas extras com ingredientes especiais para preparar os doces que Catarina levaria para a festa de aniversário do sábado. Eduarda! Catarina a recebeu na porta, vestindo um vestido vermelho com bolinhas brancas. Você trouxe tudo para fazer os docinhos? Trouxe sim, e mais algumas surpresas. Eduarda sorriu, mostrando uma das sacolas. Vamos fazer brigadeiros sem glúten, cupcakes de chocolate e... Ela fez suspense, beijinhos especiais com coco fresco. Beijinhos? Catarina bateu palmas. Eu adoro beijinhos. Onde está seu pai? No escritório, falando no telefone. Ele disse que está muito nervoso com a festa de amanhã. Eduarda franziu a testa. Por que nervoso? Não sei. Ele fica preocupado quando eu vou em lugares novos. Na cozinha, enquanto organizavam os ingredientes, Eduarda explicou para Catarina como iam preparar cada docinho, enfatizando que tudo seria seguro para ela comer. A base dos brigadeiros vai ser batata doce cozida em vez de leite condensado tradicional, explicou, mostrando as batatas que havia cozido de manhã. Fica igualmente doce e cremoso. E os outros meninos da festa vão gostar? Vão amar. Às vezes, comida mais saudável pode ser ainda mais gostosa. Henrique apareceu na cozinha 1 hora depois, visivelmente tenso. Estava vestindo roupas casuais, mas Eduarda notou as linhas de preocupação em sua testa. Como estão indo os preparativos? Muito bem, Eduarda respondeu, observando-o com atenção. Já fizemos os brigadeiros e agora vamos começar os cupcakes. Tudo bem com você? Estou bem, só... Ele hesitou, olhando para Catarina, que estava concentrada, decorando os brigadeiros com granulado colorido. Posso falar com você 1 minuto? Claro, Cat, continue decorando. Vamos ver como está ficando lindo. Henrique e Eduarda saíram para a área de serviço, onde conversaram em voz baixa. Estou com medo, ele admitiu. É a primeira vez que ela vai numa festa desde o diagnóstico. E se alguém oferecer alguma coisa para ela? E se ela se sentir excluída? E se... Henrique, Eduarda colocou a mão gentilmente em seu braço. Respira. Catarina está muito bem preparada. Nas últimas semanas conversamos várias vezes sobre como lidar com situações sociais. Ela sabe que só pode comer o que trouxemos de casa e sabe explicar para os amigos sobre a doença celíaca. Mas ela é apenas uma criança de 6 anos. Uma criança de 6 anos muito inteligente e bem orientada. E você vai estar lá com ela, certo? Vou, mas eu não entendo nada sobre comida. Se surgir alguma dúvida, alguma situação... Eduarda o estudou por um momento. Quer que eu vá com vocês? O quê? É sábado, meu dia de folga, mas posso acompanhá-los à festa. Assim, se houver qualquer problema ou dúvida sobre alimentação, eu estou lá. O alívio no rosto de Henrique foi instantâneo. Você faria isso? Claro, Catarina é importante. Para mim também. Mas é seu dia de descanso. Henrique, não é sobre trabalho, é sobre cuidar de pessoas que... Ela parou, percebendo que estava prestes a dizer algo muito revelador. De pessoas que se tornaram importantes para mim. Ele a encarou intensamente. Eduarda... Papai! Eduarda! Catarina apareceu na porta. Venham ver, ficaram lindos. O momento se desfez, mas a tensão emocional permaneceu no ar enquanto eles voltaram para a cozinha para administrar os brigadeiros perfeitamente decorados. No sábado, às 14h30, os 3 estavam no carro a caminho da festa. Catarina estava no banco de trás, radiante com seu vestido amarelo de festa, segurando uma cestinha com os doces que havia ajudado a fazer. Henrique dirigia visivelmente nervoso e Eduarda ia no banco do passageiro, carregando uma bolsa térmica com os lanches principais para Catarina. Lembra do que conversamos, querida? Eduarda se virou para falar com Catarina. Lembro. Só com as coisas que trouxemos de casa. Se alguém me oferecer alguma coisa, eu digo, obrigada, mas não posso comer porque tenho doença celíaca. Perfeito. E se houver alguma dúvida?
Procuro você ou o papai? Exatamente. A festa era em um buffet infantil colorido e animado. Quando chegaram, já havia muitas crianças brincando, e Catarina imediatamente avistou algumas amigas da escola. Posso ir brincar? Ela perguntou ansiosa. Pode sim, mas lembre-se do que conversamos, Henrique disse ainda visivelmente tenso. Catarina correu para se juntar às outras crianças e Henrique e Eduarda se dirigiram à área dos pais. Eduarda organizou discretamente os lanches de Catarina em uma mesa separada, etiquetando tudo claramente. Relaxa, Eduarda murmurou para Henrique. Ela está bem. Desculpe, sei que estou sendo paranoico. É que você é um pai que ama a filha e quer protegê-la. Isso é normal. Durante a primeira hora tudo correu perfeitamente. Catarina brincava com os amigos, comia os docinhos que havia trazido e parecia genuinamente feliz. Outras crianças provaram os brigadeiros sem glúten e elogiaram o sabor. Viu? Está tudo correndo bem, Eduarda comentou, observando Catarina brincar na piscina de bolinhas. Henrique finalmente começou a relaxar. Você tinha razão, eu estava exagerando. Foi então que a mãe do aniversariante, uma mulher bem intencionada chamada Patrícia, se aproximou deles. Desculpem interromper, mas vocês são os pais da Catarina. Sim, Henrique respondeu. Algum problema? Não, problema não, é que ela é uma menina tão educada. Quando oferecemos o bolo, ela explicou direitinho sobre a doença e disse que havia trazido docinhos especiais. Mas... Eduarda sentiu um aperto no estômago. Bem, algumas mães ficaram comentando que era uma pena ela não poder comer o bolo de aniversário. A Márcia, mãe do Pedro, disse que tinha um bolo diet em casa, sem açúcar, e que ia buscar para a Catarina poder participar da hora do parabéns com as outras crianças. O sangue de Eduarda gelou. Onde está a Catarina agora? Na mesa, comendo o bolo que a Márcia trouxe. Ela ficou tão feliz. Eduarda e Henrique correram para a mesa. Catarina estava sentada com outras crianças, um pedaço de bolo pela metade, no prato, o rosto iluminado de alegria. Eduarda, papai, olhem, a tia Márcia trouxe um bolo especial para mim. Eduarda pegou o prato e cheirou o bolo. Era claramente feito com farinha de trigo comum. Catarina, quantos pedaços você comeu? Quase um inteiro. Estava tão gostoso, igualzinho ao bolo normal. Henrique empalideceu. Eduarda, o que fazemos? Vamos embora, agora. Mas por quê? Catarina perguntou confusa. Fiz alguma coisa errada? Não, querida, você não fez nada errado. Eduarda disse com voz calma, mas firme. Só precisamos ir para casa. Mas a festa não acabou. Catarina, Henrique se ajoelhou na frente da filha. O bolo que você comeu não era sem glúten. Precisamos cuidar de você agora. O rosto de Catarina mudou rapidamente da alegria para o medo. Vou ficar doente? Não sabemos ainda, meu amor, mas vamos para casa para ficar de olho em você. Durante o trajeto de volta, Catarina ficou silenciosa no banco de trás. Eduarda monitorava constantemente como ela estava se sentindo, enquanto Henrique dirigia com as mãos tensas no volante. Como você está se sentindo, Cat? Eduarda perguntou pela terceira vez. Normal, acho. Mas 20 minutos depois de chegarem em casa, Catarina começou a reclamar de dor de barriga. Em mais 10 minutos, estava vomitando violentamente. Henrique, precisamos levá-la ao hospital, Eduarda disse, segurando os cabelos de Catarina enquanto ela vomitava novamente. Está tão ruim assim. A quantidade de glúten que ela ingeriu e considerando que ela estava há semanas em dieta restrita, a reação pode ser severa. No carro, a caminho do pronto-socorro, Catarina estava pálida e letárgica. Eduarda ia no banco de trás com ela, segurando sua mão e tentando mantê-la hidratada com pequenos goles de água. Papai, Catarina murmurou fracamente. Desculpa por ter comido o bolo. O coração de Henrique se partiu. Não é culpa sua, meu amor. Você não sabia. Eu queria tanto comer bolo igual às outras crianças. Eduarda sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Você vai comer bolo novamente, querida. Vamos fazer o bolo de aniversário mais lindo do mundo quando você melhorar. No hospital,
Catarina foi imediatamente atendida. Os médicos confirmaram que era uma reação severa à ingestão de glúten após período de restrição. Ela precisaria ficar em observação e receber medicação para controlar os vômitos e a inflamação intestinal. Henrique estava visivelmente abalado, caminhando nervosamente pelo corredor do hospital. Eduarda tentava consolá-lo, mas ela própria se sentia culpada. Eu deveria ter sido mais específica com ela, Eduarda disse, a voz carregada de autocrítica. Deveria ter explicado melhor sobre pessoas bem-intencionadas que não entendem a doença. Não é culpa sua, Eduarda. Você fez tudo certo. Eu que deveria ter ficado mais perto dela na festa. Não é culpa de ninguém. Essas coisas acontecem. Acontecem? Henrique se virou para ela, o estresse e o medo se transformando em raiva. Ela está no hospital porque eu não consegui protegê-la, porque confiei que estaria tudo bem. Henrique, não, você não entende. Eu já perdi minha esposa. Não posso perder minha filha também. Não posso... A voz dele quebrou. Eduarda viu toda a vulnerabilidade e terror que ele estava carregando. Sem pensar, ela se aproximou e o abraçou. Você não vai perdê-la. Ela vai ficar bem. É uma reação forte, mas temporária. Henrique retribuiu o abraço desesperadamente, encontrando nela o consolo que precisava. Por um momento, ficaram ali, segurando um ao outro no corredor frio do hospital. Senhor Jordão, uma enfermeira os interrompeu. Catarina está acordada e pedindo pelos pais. Eles se separaram rapidamente e seguiram a enfermeira até o quarto. Catarina estava na cama, ainda pálida, mas consciente, conectada a um soro. Papai, Eduarda! Ela estendeu os bracinhos para eles. Oi, meu amor, como você está se sentindo? Henrique pegou a mão dela. Melhor. O remédio fez a barriga parar de doer. Ela olhou para Eduarda. Você está brava comigo? Claro que não, querida, você não fez nada errado. Mas eu comi o bolo mesmo sabendo que não podia... Catarina. Eduarda se sentou na beira da cama. Você é uma criança de 6 anos. É normal querer comer bolo numa festa. A responsabilidade não é sua. Mas agora eu estraguei tudo. Não estragou nada. Sabe o que vamos fazer quando você sair daqui? O quê? Vamos fazer a maior festa de bolo sem glúten do mundo. Vamos convidar todas as suas amigas e mostrar que nossos bolos são ainda mais gostosos que os bolos normais. Os olhos de Catarina se iluminaram. Sério? Sério. E você vai ser a chefe principal. O médico chegou com boas notícias. Catarina poderia ter alta na manhã seguinte, mas precisaria ficar em dieta líquida por 24 horas e depois retomar gradualmente a alimentação sem glúten. O importante, ele explicou, é que isso não cause nenhum dano permanente. Com cuidado, ela voltará ao normal em alguns dias. Naquela noite, Henrique insistiu que Eduarda fosse para casa descansar, mas ela recusou. Não vou deixar vocês sozinhos aqui. Eduarda, você já fez demais. Não é sua obrigação. Não é sobre obrigação. Ela o interrompeu. É sobre escolha. E eu escolho ficar. Eles passaram a noite revezando para ficar acordados, monitorando Catarina. Durante as horas silenciosas da madrugada, enquanto a menina dormia, Henrique e Eduarda conversaram mais profundamente do que nunca. Tenho medo, Henrique admitiu olhando para a filha adormecida. Medo de não ser suficiente para ela, de não conseguir protegê-la de tudo. Nenhum pai consegue proteger os filhos de tudo, e isso não é falha sua. Sofia sempre soube o que fazer, sempre teve a resposta certa. Henrique, olha para a sua filha. Olha como ela é carinhosa, inteligente, corajosa. Você está fazendo um trabalho incrível. Ele a encarou. Com a sua ajuda. A Catarina era especial muito antes de eu aparecer na vida de vocês. Mas você trouxe algo que estava faltando. Não só para ela, para mim também. Henrique, eu sei que é complicado. Sei que você é jovem, tem sua vida, seus planos. Mas não posso mais fingir que não sinto nada por você. O coração de Eduarda disparou. Eu também sinto alguma coisa, mas e se não der certo? E se estragarmos o que é bom para a Catarina? Ela já perdeu a mãe, já sofreu tanto. E se der certo?
Ele perguntou suavemente. E, se formos bons juntos? E se pudermos ser uma família? Eduarda olhou para Catarina dormindo pacificamente na cama hospitalar, depois para Henrique, e sentiu que estava à beira de uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Vamos conversar sobre isso quando sairmos daqui, ela disse finalmente. Primeiro, vamos cuidar dela. Está bem, mas ambos sabiam que algo fundamental havia mudado entre eles naquela noite. O medo, a vulnerabilidade e o cuidado mútuo haviam quebrado as últimas barreiras que mantinham entre si. Quando o sol nasceu sobre São Paulo, Catarina acordou-se sentindo muito melhor. E Henrique e Eduarda sabiam que enfrentariam o futuro juntos, não importa o que viesse pela frente. 2 semanas haviam se passado desde o incidente no hospital. Catarina havia se recuperado completamente, mas a experiência deixou marcas profundas em todos os três. A menina estava mais cautelosa com a alimentação, Henrique mais protetor e Eduarda mais determinada a criar um ambiente absolutamente seguro para a criança. Era uma quinta-feira ensolarada, quando Eduarda chegou à casa do Jordão carregando sacolas misteriosas e um sorriso travesso no rosto. Catarina, que estava brincando no jardim, correu para recebê-la. Eduarda, o que você trouxe? Surpresas para nossa festa especial de amanhã. Que festa? Catarina franziu a testa, confusa. A festa do bolo mais gostoso do mundo sem glúten que prometemos fazer. Esqueceu? Os olhos de Catarina se iluminaram. Sério, vamos fazer mesmo? Claro, convide todas as suas amigas da escola. Vamos mostrar que nossos bolos são os melhores da cidade. Henrique apareceu na porta vestindo jeans e uma camisa casual azul. Nas últimas 2 semanas, desde a conversa no hospital, havia uma tensão doce entre ele e Eduarda. Não falaram mais sobre sentimentos, mas havia olhares prolongados, sorrisos tímidos e uma intimidade crescente. Que conspiração é essa? Ele perguntou sorrindo. Papai, vamos fazer uma festa amanhã. Catarina pulou de alegria. Eduarda vai fazer o bolo mais gostoso do mundo. Na verdade, Eduarda corrigiu, nós vamos fazer, incluindo você, Henrique. Eu? Mas eu queimo água. Hora de aprender, ela disse com determinação. Família que cozinha junta permanece junta. A palavra família pairou no ar por um momento. Catarina não notou, ocupada demais explorando as sacolas de Eduarda, mas Henrique e Eduarda trocaram um olhar significativo. Naquela tarde, os 3 trabalharam juntos na cozinha preparando não apenas um, mas 3 bolos diferentes. Chocolate, morango e cenoura, todos sem glúten. Eduarda havia trazido formas especiais e decorações coloridas para tornar tudo mais festivo. Henrique, você está batendo a clara muito devagar, Eduarda disse, se aproximando dele para ajustar sua técnica. Deixa eu te mostrar. Ela colocou as mãos sobre as dele no batedor, guiando o movimento. A proximidade física fez ambos ficarem conscientes do toque, da respiração do outro, do perfume que se misturava. Assim? Ele perguntou, sua voz ligeiramente rouca. Perfeito, ela murmurou, mas não se afastou imediatamente. Vocês estão fazendo Clara ou namorando? Catarina perguntou inocentemente, provocando risos constrangidos nos 2 adultos. Fazendo Clara, é claro, Eduarda disse rapidamente, se afastando. Que pena, Catarina comentou, casualmente, voltando a decorar os cupcakes. Seria legal se vocês namorassem. Henrique e Eduarda ficaram sem palavras por um momento. Por que você acha isso, meu amor? Henrique perguntou cuidadosamente. Porque a Eduarda cuida da gente, como se fosse da família. E você fica mais feliz quando ela está aqui. E eu gostaria de ter uma mãe de novo. O silêncio que seguiu foi carregado de emoção. Eduarda sentiu os olhos marejaram e Henrique teve que se apoiar na bancada. Cat, Eduarda se ajoelhou na frente da menina. Você sabe que sua mãe sempre será sua mãe, não é? Ninguém pode substituí-la. Eu sei, mas podem existir 2 mães, não podem? A do coração e a de verdade. A simplicidade e sabedoria da criança tocaram profundamente ambos os adultos. Podem sim, querida, Henrique respondeu com voz emocionada.
Podem sim. Na sexta-feira, a casa estava transformada para a festa. Eduarda havia chegado cedo e decorado tudo com balões coloridos, faixas festivas e uma mesa especial só para os bolos e doces sem glúten. Henrique havia tirado o dia de folga para ajudar. Às 15 horas, começaram a chegar as crianças. 5 amigas de Catarina da escola, acompanhadas de suas mães curiosas. Eduarda havia preparado um verdadeiro banquete. Bolos, cupcakes, brigadeiros, beijinhos, sanduíches criativos, sucos naturais e até mesmo um bolo salgado feito com ingredientes sem glúten. Tudo isso a Catarina pode comer? Perguntou uma das mães impressionada. Tudo, Eduarda confirmou. E vocês também vão adorar, provem. As crianças se divertiram enormemente e as mães ficaram surpresas com o sabor dos alimentos sem glúten. Várias pediram receitas e algumas comentaram que nem perceberam a diferença. Catarina, disse Sofia, uma das amigas, sua comida é muito mais gostosa que a da minha festa. O rosto de Catarina brilhou de orgulho. É porque a Eduarda cozinha com amor. Durante a festa, Henrique observava Eduarda interagindo com as crianças, organizando brincadeiras, garantindo que todos se sentissem incluídos. Ela era natural com crianças, paciente e carinhosa, mas também divertida e energética. Sua namorada é incrível, comentou Patrícia, uma das mães. Catarina tem sorte. Ela não é... Henrique começou a negar automaticamente, mas parou. Obrigado, disse simplesmente. Quando as crianças foram embora no final da tarde, a casa estava bagunçada, mas cheia de alegria. Catarina estava radiante, falando sem parar sobre como a festa havia sido perfeita. Obrigada, Eduarda. Obrigada, papai. Foi a melhor festa da minha vida. Melhor que festa com glúten? Eduarda brincou. Muito melhor, porque foi feita por pessoas que me amam. À noite, depois que Catarina foi dormir, Henrique e Eduarda limpavam a cozinha juntos. Havia uma sensação de completude no ar, como se tudo estivesse finalmente no lugar certo. Foi um dia perfeito, Henrique comentou secando os pratos. Foi mesmo. Catarina estava tão feliz. Eduarda. Ele parou o que estava fazendo. E se... virou para ela. Preciso falar uma coisa. O quê? Não consigo mais fingir que você é apenas uma funcionária aqui. Não consigo mais fingir que não estou apaixonado por você. O coração de Eduarda disparou. Henrique, eu sei que é complicado. Sei que pode dar errado. Mas também sei que pela primeira vez em 3 anos acordo ansioso para chegar em casa. Sei que quando você está aqui tudo faz sentido. Sei que Catarina ama você. E sei que eu também amo. Você me ama? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Amo. E sei que você sente alguma coisa por mim também. Eduarda fechou os olhos, por um momento, lutando com seus medos e inseguranças. Quando os abriu, havia determinação ali. Eu também te amo, Henrique. Amo você e amo a Catarina. Vocês se tornaram minha família. Então por que hesitamos tanto? Porque temos medo. Medo de magoar a Catarina, medo de não dar certo, medo de... Ela parou, respirou fundo. Medo de que seja bom demais para ser verdade. Henrique se aproximou dela, pegando suas mãos. E se for verdade? E se formos realmente bons juntos? E se formos? Então vamos construir uma família. Não uma família de substituição, mas uma família nova. Você, eu e Catarina. E Sofia? Como fica a memória dela? Sofia sempre fará parte da nossa história. Ela é a mãe da Catarina, e essa ligação é eterna. Mas isso não significa que não podemos criar algo novo e bonito. Eduarda o encarou por um longo momento, vendo nele não apenas o homem por quem se apaixonara, mas o pai dedicado, o viúvo que aprendera a amar novamente. O homem que estava disposto a abrir seu coração para uma nova chance de felicidade. Está bem, ela disse finalmente, vamos tentar. Sério? Sério. Mas vamos devagar, pensando sempre na Catarina. Henrique sorriu e pela primeira vez beijou Eduarda. Foi um beijo suave, cheio de promessas e esperança. No dia seguinte, sábado, eles decidiram conversar com Catarina. A menina estava brincando no jardim
quando eles se sentaram ao seu lado na grama. Cat, queremos conversar com você sobre uma coisa importante, Henrique começou. Estou em apuros? Ela perguntou preocupada. Não, não está. É sobre a Eduarda e eu. Vocês vão namorar? Ela perguntou esperançosa. Eduarda riu. Como você sabia? Vocês ficam se olhando e sorrindo quando acham que não estou vendo. E ontem vocês estavam se beijando na cozinha. Você viu? Henrique ficou vermelho. Vi sim, e achei muito fofo. Como você se sente com isso, querida? Eduarda perguntou. Se eu e seu pai namorarmos, muitas coisas vão mudar. Que tipo de coisas? Bem, talvez eu passe mais tempo aqui. Talvez até venha morar com vocês um dia. Você se sentiria confortável com isso? Catarina pensou por um momento, com a seriedade que apenas crianças conseguem ter. A Eduarda vai continuar sendo minha amiga de cozinhar? Claro. E vai continuar cuidando da minha comida? Sempre. E vai continuar me dando abraços quando eu estiver triste? Sempre que você quiser. E vocês vão me amar mesmo se eu fizer birra ou bagunça? Sempre, Henrique respondeu. Você é nossa menina, não importa o que aconteça. Catarina sorriu. Então eu quero que vocês namorem, e quero que a Eduarda more aqui, e quero que sejamos uma família. Tem certeza? Eduarda perguntou. Tenho, mas posso fazer um pedido? Claro. Podemos fazer um bolo para comemorar? Os três riram, e naquele momento tudo se encaixou perfeitamente. 6 meses depois, a cozinha da casa dos Jordão estava em plena atividade numa manhã de domingo. Eduarda, agora morando oficialmente na casa, estava ensinando Catarina a fazer pão de queijo sem glúten, enquanto Henrique tentava não queimar as panquecas. Papai, você está deixando queimar de novo, Catarina alertou rindo. Eu sei, ainda estou aprendendo. Eduarda, quando vocês vão se casar? Catarina perguntou casualmente, como se fosse a pergunta mais natural do mundo. Henrique quase derrubou a panqueca. Eduarda corou, mas sorriu. Por que você quer saber? Porque quero ser da minha. E porque quero que você seja oficialmente minha mãe do coração. Henrique e Eduarda se olharam por cima da cabeça de Catarina. Ainda havia muito pela frente. Oficializar a união, os desafios de construir uma família não tradicional, as responsabilidades de Eduarda com Catarina, seus estudos na faculdade, que estava terminando com excelentes notas. Mas, naquele momento, observando Catarina saudável e feliz, sentindo o amor que os três compartilhavam, sabiam que haviam encontrado algo precioso, uma nova receita para o amor e para a família. Acho que precisamos conversar sobre isso, Henrique disse, sorrindo para Eduarda. Acho que sim, ela concordou. Que bom. Catarina bateu palmas, espalhando farinha por toda parte. Posso ajudar a planejar tudo? E posso escolher o cardápio. Até do casamento. Tudo sem glúten, claro. Claro, meu amor, Eduarda disse, abraçando a menina. Você é nossa especialista oficial em cardápios. E assim, na cozinha que se tornara o coração daquele lar, entre risos, farinha espalhada e o aroma de panquecas queimadas, uma nova família continuava a crescer e a se fortalecer, uma refeição de cada vez. O amor, descobriram assim como a boa comida, era feito de ingredientes simples, cuidado, paciência, tempo e principalmente muito carinho. E quando esses ingredientes eram misturados com as pessoas certas, o resultado era sempre extraordinário. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.